Bem-vindos a Guerreiros do Mundo. Hoje vamos conhecer a vida e a história de Carlos Atok, o lendário atirador de elite dos fuzileiros navais cuja precisão e audaciosas missões o tornaram um dos atiradores mais eficazes na história militar. Inscreva-se agora para se juntar à nossa comunidade e apoiar este projeto. Agora, vamos ao combate. Carlos Norman Atok II nasceu em 20 de maio de 1942 em Little Rock, Arkansas. Sua infância no Arkansas rural estabeleceu as fundações para seu futuro como atirador de elite. Criado principalmente por sua avó após a separação de seus pais, o jovem Carlos encontrou tanto consolo quanto propósito nas florestas que cercavam sua modesta casa. Aos 9 anos de idade, Carlos disparou um rifle pela primeira vez. Era o Mauser de seu pai, um troféu da Primeira Guerra Mundial. Vivendo no economicamente desafiador sul rural, a caça não era meramente recreação, mas necessidade. A família Atok dependia de Carlos para fornecer carne para a mesa, uma responsabilidade que aprimorou suas habilidades e incutiu um profundo respeito pelas armas de fogo. Aos 12 anos, Carlos se aventurava regularmente sozinho nas florestas com seu rifle calibre 22 JC Higgins, às vezes permanecendo fora durante dias enquanto rastreava e caçava. Essas experiências iniciais desenvolveram não apenas sua pontaria, mas também técnicas de rastreamento, paciência e furtividade que mais tarde definiriam sua carreira militar. Aos 17 anos, Carlos se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Corria o ano de 1959, antes que o Vietnã entrasse na consciência americana. Ao completar seu treinamento básico em Parris Island, Carolina do Sul, os instrutores rapidamente reconheceram sua excepcional habilidade para atirar. Enquanto a maioria dos recrutas lutava com as qualificações básicas de tiro, Atok demonstrou um talento natural que o separava de seus companheiros. Após completar o treinamento básico, Atok foi designado para a estação aérea do Corpo de Fuzileiros Navais em Cherry Point, Carolina do Norte. Aqui, suas excepcionais habilidades de tiro chamaram a atenção do treinador da equipe de tiro da base. A competição de tiro do Corpo de Fuzileiros Navais tornou-se o cadinho que refinou Atok de talento natural a instrumento de precisão. Por volta de 1965, Atok havia se estabelecido como um dos melhores atiradores competitivos no Corpo de Fuzileiros Navais. Sua conquista culminante chegou quando ganhou a prestigiosa Copa Wimbledon, a principal competição de tiro a longa distância nos Estados Unidos, atirando com uma pontuação quase perfeita a 1000 jardas. À medida que a participação americana no Vietnã se intensificava, o Corpo de Fuzileiros Navais começou a reconhecer a necessidade de atiradores de elite especializados. O capitão Jim Land, encarregado de formar programas de treinamento para atiradores de elite, identificou Atok como um instrutor e praticante ideal para este papel especializado. A Escola de Atiradores de Elite do Corpo de Fuzileiros Navais em Camp Pendleton tornou-se o laboratório de Atok para desenvolver a doutrina moderna de atiradores de elite. Ele ajudou a criar protocolos de treinamento que combinavam fundamentos de pontaria com técnicas de campo, camuflagem e considerações táticas. Sua abordagem enfatizava os aspectos psicológicos do tiro de precisão, ensinando aos estudantes que a disciplina mental frequentemente determinava o sucesso mais que a habilidade física. Enquanto se desenvolvia como instrutor, Atok estudou atiradores de elite históricos, particularmente aqueles da Segunda Guerra Mundial e Coreia. Analisou técnicas de atiradores russos como Vasily Zayssew, assim como de atiradores americanos e britânicos, sintetizando suas abordagens com suas próprias percepções. O currículo que ajudou a desenvolver eventualmente se tornaria a base para o treinamento moderno de atiradores de elite militares em todo o mundo. Por volta de 1966, enquanto se aproximava seu primeiro destacamento para o Vietnã, Atok havia se transformado de um excepcional atirador competitivo para um completo atirador de elite militar. Em 1966, Carlos Atok foi enviado ao Vietnã com a 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, inicialmente designado como polícia militar em vez de atirador de elite designado. Esta má atribuição de suas habilidades especializadas refletia a compreensão ainda em evolução do tiro de precisão na guerra moderna. No entanto, sua reputação como atirador rapidamente chegou aos seus oficiais comandantes, que o redesignaram para funções de atirador de elite. Sua primeira eliminação confirmada como atirador de elite ocorreu durante uma patrulha rotineira quando neutralizou um guerrilheiro do Viet Cong a 400 jardas, um disparo desafiador através do dossel da selva. Em vez de celebrar, Atok abordou esta e as subsequentes missões com profissionalismo solene, vendo seu papel como proteção para seus companheiros fuzileiros navais em lugar de acumulação de estatísticas. No início de seu destacamento, Atok começou a desenvolver a abordagem tática que definiria suas operações de combate. Diferentemente dos movimentos convencionais de esquadrão, frequentemente operava sozinho com o observador, tipicamente seu parceiro de confiança John Burke.
Esta equipe de 2 homens podia mover-se silenciosamente através de território inimigo, estabelecer postos de observação ocultos e executar disparos de precisão antes de se retirar sem ser detectada. Os esforços vietnamitas contra atiradores de elite se intensificaram à medida que a eficácia de Atok se tornava evidente. A distintiva pena branca que ele carregava em seu chapéu de campanha como assinatura pessoal tornou-se conhecida entre as forças inimigas, que colocaram recompensas pelo fuzileiro naval que chamavam de Long Trang, o atirador de elite da pena branca. Apesar do perigo, Atok conservou este símbolo pessoal ao longo de suas turnês. Por meados de 1967, Atok havia aperfeiçoado sua metodologia operacional, frequentemente se inserindo em posição durante horas noturnas e permanecendo imóvel durante dias enquanto esperava alvos de alto valor. Em uma missão documentada, manteve sua posição durante 3 dias sem movimento, urinando e defecando no local para evitar ser detectado, enquanto esperava por um oficial do exército do Vietnã do Norte. Depois de completar seu destacamento inicial com mais de 50 eliminações confirmadas, Atok retornou brevemente aos Estados Unidos. Suas missões mais lendárias ainda o aguardavam durante sua segunda turnê. Durante suas turnês no Vietnã, Atok encontrou adversários que colocaram à prova os limites de sua habilidade e resolução. Entre os mais notórios estava uma atiradora de elite e interrogadora do Vietcong conhecida como Apache. Esta combatente feminina ganhou seu apelido dos fuzileiros navais devido ao seu método característico de torturar cativos. Segundo relatórios militares, ela torturava lentamente americanos capturados ao alcance auditivo de posições de fuzileiros navais para atrair outros para emboscadas. Depois de estabelecer uma posição de observação oculta, Atok e seu observador presenciaram como ela torturava um fuzileiro naval capturado durante várias horas. Quando se apresentou a oportunidade para um tiro claro, Atok a eliminou com um único disparo. Este foi um dos poucos casos documentados de combatentes inimigas femininas deliberadamente atacadas durante o conflito. A eliminação da Apache poliu a reputação de Atok, mas foi seu duelo com outro atirador de elite inimigo que se tornaria seu confronto mais lendário. Em 1967, um oficial do exército do Vietnã do Norte e hábil atirador foi enviado especificamente para caçar a pena branca. Conhecido como a Cobra, este atirador de elite já havia eliminado vários fuzileiros navais, incluindo alguns do emergente programa de atiradores de elite americano. Depois de semanas de perseguição mútua, o confronto chegou ao seu clímax quando Atok detectou um lampejo quase imperceptível de luz através de sua mira enquanto escaneava uma crista a aproximadamente 500 jardas de distância. Reconhecendo-o como a luz solar refletindo em outra mira, tomou ação imediata. Em talvez o disparo mais extraordinário de sua carreira, Atok atirou diretamente através da mira inimiga, enviando sua bala pelo eixo óptico até o olho de seu adversário. A investigação posterior confirmou a natureza extraordinária deste confronto. O atirador de elite oponente havia estado rastreando Atok simultaneamente, e apenas uma margem de milissegundos determinou o resultado. O exame balístico do rifle recuperado confirmou que a bala de Atok havia viajado diretamente através da mira inimiga, uma ocorrência tão rara que se tornou parte do folclore dos atiradores de elite militares. A evolução de Carlos Atok de habilidoso atirador a atirador de elite lendário cristalizou-se em várias operações de alto perfil que demonstraram suas extraordinárias capacidades. Seu histórico de missões inclui conquistas que permaneceram insuperadas durante décadas. Talvez sua façanha tecnicamente mais impressionante ocorreu em 1967, quando a inteligência identificou um general do exército do Vietnã do Norte que visitaria posições avançadas. Em vez de arriscar uma operação convencional, o comando autorizou uma operação de atirador de elite a distância extrema. O alvo apareceria brevemente em uma posição a aproximadamente 2.500 jardas da posição de tiro viável mais próxima, muito além do alcance efetivo dos rifles de atirador de elite padrão. Para superar essas limitações, Atok modificou uma metralhadora pesada Browning M2, montando uma mira telescópica e disparando-a como um rifle de tiro único. Depois de estabelecer sua posição um dia antes, Atok esperou pacientemente até que seu alvo aparecesse. Quando o general emergiu brevemente de um automóvel oficial, Atok executou o disparo, levando em conta a substancial queda da bala sobre a distância extrema. Os registros militares confirmaram a eliminação a 2.500 jardas, estabelecendo um recorde de longa distância que se manteria até o ano 2002. Outra operação que demonstrou sua excepcional técnica de campo envolveu infiltrar-se em um acampamento inimigo para eliminar um alvo de alto valor. Depois de um rastreamento de 4 dias através de terreno aberto, movendo-se apenas centímetros de cada vez e permanecendo completamente imóvel quando as patrulhas inimigas passavam perto, às vezes a poucos passos de sua posição, Atok alcançou uma posição de tiro ideal. Depois de completar seu objetivo de missão, extraiu-se sem ser detectado, uma jornada de ida e volta de 7 dias com provisões mínimas.
A arma principal que Atok empregou durante a maioria de suas operações no Vietnã foi o rifle de ferrolho Winchester modelo 70 calibre 30-06 Springfield, equipado com uma mira telescópica Unerto de 8 aumentos. Em vez de usar munição padrão, Atok selecionava manualmente cada cartucho, medindo e pesando componentes para assegurar consistência balística. Talvez sua inovação tática mais significativa tenha sido no âmbito das técnicas de campo. Atok foi pioneiro em técnicas de movimento furtivo que lhe permitiram infiltrar-se em território inimigo sem ser detectado. Sua metodologia de camuflagem foi igualmente revolucionária. Em vez de depender unicamente do equipamento padrão, Atok estudava os ambientes específicos de suas áreas operacionais e desenvolvia camuflagem personalizada que correspondia precisamente com a vegetação local. A carreira de combate de Carlos Atok chegou a uma conclusão abrupta e devastadora em 1969, durante sua segunda turnê no Vietnã. Em 16 de setembro de 1969, Atok viajava em um veículo de assalto anfíbio quando atingiu uma mina antitanque. A explosão transformou instantaneamente o veículo em um inferno, rompendo linhas de combustível e incendiando depósitos de munições. Apesar de sofrer queimaduras imediatas no rosto e braços, a primeira ação de Atok foi ajudar outros fuzileiros navais presos no veículo em chamas. Os registros militares confirmam que ele retornou ao transporte em chamas múltiplas vezes, tirando seus companheiros fuzileiros navais para um lugar seguro apesar de suas próprias lesões cada vez mais graves. Somente depois de contabilizar todo o pessoal permitiu sua própria evacuação médica. O custo físico foi catastrófico. Atok sofreu queimaduras de terceiro grau em 40% de seu corpo, com danos particularmente severos em seu rosto, braços e mãos. Foi evacuado primeiro para um hospital de campo, depois para o Centro Especializado de Queimados no Centro Médico do Exército Brooke em San Antonio, Texas, onde se submeteu a meses de tratamento excruciante e múltiplos procedimentos cirúrgicos. Embora finalmente tenha sobrevivido aos seus ferimentos físicos, o incidente efetivamente encerrou sua carreira como atirador de elite ativo. As cicatrizes severas e o tecido danificado em suas mãos afetaram o controle motor fino essencial para o tiro de precisão. Mais significativamente, a natureza traumática do incidente e o prolongado período de recuperação cobraram pedágios psicológicos que se manifestariam de várias maneiras ao longo de seus anos restantes. Talvez o aspecto mais comovente deste incidente foi que ocorreu quando Atok se aproximava do final de sua segunda turnê. Ele já havia confirmado 93 eliminações, com muitas mais não confirmadas devido a circunstâncias operacionais. Os historiadores militares apontam que se ele tivesse completado sua rotação planejada, seu impacto documentado provavelmente teria sido substancialmente maior. Apesar da natureza terminal de suas lesões para sua carreira, Atok tentou repetidamente retornar ao serviço ativo. Embora incapaz de ser destacado como atirador de elite, buscou papéis alternativos onde pudesse continuar servindo. Esta persistência refletia tanto seu extraordinário compromisso com o Corpo de Fuzileiros Navais quanto os desafios que muitos veteranos de combate enfrentam quando fazem a transição para a vida civil. Embora sua carreira de combate ativo tivesse concluído, a contribuição militar mais duradoura de Carlos Atok pode ter sido seu papel no estabelecimento de programas formais de treinamento de atiradores de elite que continuam influenciando operações especiais em todo o mundo. Em 1971, apesar dos contínuos desafios de saúde por suas lesões, Atok ajudou a estabelecer a Escola de Instrutores de Atiradores de Elite Exploradores na base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico. Trabalhando junto com outros atiradores de elite de combate experientes, desenvolveu um currículo abrangente que sistematizava as lições aprendidas no Vietnã. Isto representou a primeira institucionalização formal da doutrina moderna de atiradores de elite no Corpo de Fuzileiros Navais posterior ao Vietnã. A metodologia de treinamento que Atok desenvolveu integrou a pontaria técnica com técnicas de campo táticas de maneiras previamente não combinadas na instrução militar. Seu currículo incorporou psicologia prática, consciência ambiental e tomada de decisões éticas junto com cálculo balístico e fundamentos de tiro. Talvez sua inovação instrutiva mais significativa tenha sido a ênfase em exercícios de campo realistas que simulavam condições de combate reais. Em vez de focar exclusivamente no desempenho no campo de tiro, Atok projetou cenários de treinamento que exigiam que os estudantes se movessem furtivamente através de vários terrenos, estabelecessem posições ocultas e engajassem alvos enquanto permaneciam sem ser detectados. As dimensões éticas do combate de precisão receberam uma ênfase particular em sua instrução. Atok rejeitou a glorificação da violência, focando em vez disso no papel do atirador de elite na proteção de seus companheiros de serviço e no cumprimento de objetivos militares específicos com impacto colateral mínimo. Este marco ético tornou-se central para a doutrina e treinamento de atiradores de elite do Corpo de Fuzileiros Navais subsequente. Por volta de 1975,
a saúde em declínio de Atok forçou sua aposentadoria médica do serviço ativo. No entanto, continuou influenciando os programas de atiradores de elite militares através de papéis de consultoria e instrução convidada em várias instalações militares. Os programas de treinamento que ajudou a estabelecer expandiram-se ao longo dos anos 80 e 90, eventualmente influenciando a metodologia de operações especiais além do Corpo de Fuzileiros Navais. Hoje, cada atirador de elite explorador do Corpo de Fuzileiros Navais se submete a um treinamento que reflete diretamente as inovações metodológicas de Atok. Elementos de sua abordagem foram integrados no treinamento de operações especiais do Exército, da Marinha e da Força Aérea, assim como em programas táticos de aplicação da lei. A conclusão da carreira militar de Carlos Atok marcou o início de outra forma de combate, uma que resultaria mais desafiadora que qualquer confronto no campo de batalha. Em 1975, foi diagnosticado com esclerose múltipla, uma doença neurológica progressiva que ataca a cobertura protetora das células nervosas, interrompendo a comunicação entre o cérebro e o corpo. O diagnóstico explicou sintomas que vinham emergindo durante vários anos, incluindo fadiga inexplicável, dificuldades de coordenação e problemas periódicos de visão. Os especialistas médicos permanecem divididos sobre se sua condição estava conectada com suas lesões de combate, particularmente as queimaduras severas e o trauma sofrido em 1969. A progressão da doença foi particularmente cruel dada a identidade de Atok como atirador de precisão. A esclerose múltipla corroeu gradualmente as mesmas capacidades físicas que haviam definido sua habilidade excepcional, afetando o controle motor fino, o equilíbrio e o processamento visual. Para um homem cuja identidade profissional se centrava no autocontrole físico extraordinário e na disciplina, esta perda progressiva representava um profundo desafio ao seu senso de identidade. Apesar destes desafios, Atok abordou sua condição com a mesma determinação metódica que caracterizou sua carreira militar. Investigou opções de tratamento exaustivamente, mantendo registros detalhados de como vários medicamentos e terapias afetavam seus sintomas. Esta abordagem sistemática para gerenciar sua condição estendeu sua independência funcional muito além das projeções médicas iniciais. À medida que as limitações físicas aumentavam, Atok redirecionou sua energia para atividades que permaneciam acessíveis. Envolveu-se profundamente em esportes de tiro competitivo que acomodavam sua condição, participando e posteriormente ajudando a organizar eventos para veteranos com deficiência. Talvez o mais significativo, Atok se tornou um defensor dos veteranos que enfrentam desafios de saúde similares. Embora naturalmente reservado e desconfortável com a atenção pública, falou candidamente sobre suas experiências quando fazê-lo poderia beneficiar outros. Participou em várias iniciativas de apoio a veteranos, particularmente aquelas focadas em fuzileiros navais e atiradores de elite se ajustando à vida civil com lesões ou doenças relacionadas ao combate. Para os anos 90, a progressão da esclerose múltipla havia confinado Atok principalmente a uma cadeira de rodas, com função corporal superior cada vez mais limitada. No entanto, mesmo quando suas capacidades físicas diminuíram, sua acuidade mental e determinação permaneceram intactas. Em 23 de fevereiro de 1999, Carlos Atok morreu aos 56 anos por complicações de esclerose múltipla. Seu funeral nos Jardins Memoriais de Woodlawn, em Norfolk, Virgínia, atraiu centenas de fuzileiros navais de múltiplas gerações, incluindo tanto oficiais generais quanto pessoal alistado. A cerimônia refletiu seu compromisso de toda a vida com as tradições do Corpo de Fuzileiros Navais e o ethos da comunidade de atiradores de elite que ajudou a definir. Nos anos desde sua morte, o legado de Atok expandiu-se em vez de diminuir. Instalações de treinamento militar em todo o mundo incorporam suas inovações metodológicas. A Associação de Atiradores de Elite Exploradores do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos estabeleceu o Prêmio Carlos Atok, apresentado anualmente a indivíduos que fazem contribuições significativas à arte do tiro de precisão militar. Suas técnicas foram integradas na doutrina militar além das forças americanas, influenciando a metodologia de operações especiais globalmente. A abordagem que Atok pioneirou representou uma mudança de paradigma fundamental na guerra de precisão. Onde a doutrina militar prévia frequentemente enfatizava o volume de fogo e formações massivas, ele demonstrou como indivíduos especializados com treinamento adequado podiam alcançar efeitos estratégicos desproporcionais ao seu número. Este conceito tornou-se central para a filosofia moderna de operações especiais em todo o mundo. Sua influência estende-se além de aplicações militares diretas para operações táticas de aplicação da lei. Unidades de atiradores de elite policiais em todos os Estados Unidos adotaram metodologias de treinamento que refletem diretamente a ênfase de Atok em precisão, contenção e tomada de decisões éticas. A integração de fatores psicológicos e ambientais no treinamento de atiradores de elite originou-se em grande parte de suas inovações.
A evolução tecnológica do armamento de precisão foi significativamente influenciada pelas experiências operacionais de Atok. Sua documentação detalhada do desempenho em campo levou a melhorias específicas em sistemas ópticos, desenvolvimento de munições e design de armas. Os rifles modernos de atirador de elite incorporam numerosas características que abordam desafios que ele identificou através da experiência de combate. Talvez o mais significativo, Atok redefiniu a compreensão cultural do atirador de elite militar. Antes de seu surgimento, a concepção popular frequentemente retratava os atiradores de elite como figuras sombrias e moralmente ambíguas. Através de seu profissionalismo, abordagem ética e explicação articulada do papel protetor do atirador de elite, ajudou a transformar a percepção pública dos especialistas em combate de precisão. Os historiadores militares reconhecem cada vez mais Atok como uma figura transformadora na evolução da guerra moderna. Seu desenvolvimento de abordagens sistemáticas para habilidades previamente intuitivas ajudou a fechar a lacuna entre a pontaria tradicional e a guerra de precisão contemporânea. Esta inovação metodológica classifica-se entre os desenvolvimentos mais significativos em combate de infantaria durante o último século XX. Talvez o testemunho mais apropriado de seu impacto resida nos incontáveis membros do serviço que retornaram seguros de operações de combate devido aos protocolos de treinamento que ele estabeleceu. Enquanto suas 93 eliminações confirmadas representam uma métrica quantificável de seu impacto direto em combate, a verdadeira medida de sua contribuição estende-se a gerações de pessoal militar treinado segundo os métodos que ele foi pioneiro contra a barra. Carlos Atok encarnou o paradoxo no coração do ethos guerreiro. Era simultaneamente um especialista em combate letal e um indivíduo reflexivo e compassivo comprometido com a proteção de outros. Esta integração de excelência tática com propósito ético continua sendo seu legado mais duradouro, continuando a influenciar operações militares e treinamento muito depois que seu capítulo final concluiu. Inscreva-se agora, torne-se membro, ative as notificações, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe um comentário para que possamos comparar nossos conhecimentos e fontes. Obrigado por seguir nosso canal. Até nossa próxima jornada estratégica, aqui em Guerreiros do Mundo.